bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer momento que você estiver aí. Hoje nosso podcast vamos falar sobre uberização do trabalho e o que é e quais suas consequências. E para falar desse assunto, nada mais, nada menos que o Dr. João, que é um especialista na nossa área de trabalho aqui do escritório, e ele vai estar alencando algumas situações aí com relação à uberização. Com você agora, Dr. João. Salve, salve, seres humanos do meu coração. E aí, doutor Cubo, tudo beleza? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo tranquilo? É isso aí. Hoje o assunto é uberização do trabalho. É essa onda que vem se multiplicando no Brasil nos últimos anos. A gente está voltando para falar sobre direito do trabalho, né? Tinha bastante tempo, né, Cubo? Tem um tempo que a gente está alguns episódios que a gente não fala sobre questão de trabalhista, né? Então hoje... Deu saudade. Vamos falar um pouquinho de trabalhista, né? Vamos embora. E qual é a... Vamos iniciar então logo, né? Direto ao assunto. Direto ao assunto. Isso aí. O que é essa uberização? Então, a uberização, ao contrário do que o nome sugere... Aí sim, a gente teve que mudar aqui, mas enfim. né? Ao contrário do que o nome sugere, ela não é só em relação ao Uber. Na verdade, é um modelo que é implementado no Uber, mas não é só no Uber, né? Você tem, por exemplo, outras plataformas como o iFood, como outras, que agora me foge o nome, existem diversas plataformas. Aqui na nossa região vamos fazer um mexão pra galera aqui, tem o Rotacar, isso aí. Tem a Shieldgrid, tem o 69, alguma coisa assim, 99. Eu acho que é 69, 99. Mas esse 66. é só que não, tem vários lugares. Então aí tem vários grupos de motoristas, vamos dizer assim. É um modelo de plataforma, que é como eles falam. O trabalhador, ele ficou meio redundante isso. Né? Hoje tá difícil, mas vai lá. O trabalhador, ele vai trabalhar de acordo com a demanda. Ele não tem um vínculo de trabalho com a empresa, com o aplicativo, no caso, né? Ou uma empresa que presta algum serviço. Ele vai trabalhar de uma forma livre, de acordo com o que a demanda pede. Sim. Seria basicamente isso a uberização. Essa uberização, né? Aí a gente trabalha aí com... Mas aí o cara não tem direito a trabalhista, o cara não tem nada que ele possa recorrer, se acontecer alguma coisa, ele fica assim... Esse debate ele ainda está... Apesar desse assunto, ele já está rondando aí a seara trabalhista há uns 3 anos, mais ou menos. Não existe uma regulamentação aqui no Brasil. Na verdade, não existe uma regulamentação sobre esse segmento, assunto, né? em nenhuma parte do mundo. Por mais que cada país tenha a sua regulamentação trabalhista, não existe. Então, aqui no Brasil, muito se discute porque o que acontece? Já que é dessa forma livre, não existe um vínculo trabalhista, o trabalhador meio que fica desamparado, né? A impressão que se tem é que o trabalhador ele não tem, por exemplo, as garantias que uma pessoa que trabalha com carteira assinada ela vai possuir, entendeu? Não tem recolhimento de FGTS, exatamente, não tem férias, não tem terceiro, não tem um seguro de vida vinculado à atividade, folga remunerada, horas extras. Então, realmente fica uma situação bem complicada, né? Vamos botar aqui, eu decido hoje virar motorista de aplicativo. Vou falar motorista de aplicativo para não linkar nenhuma plataforma que é usada hoje em dia. Vamos dizer que vamos virar motorista? Isso, vou virar motorista. Entregador, se quiser também. Vou virar entregador. Vou colocar meu carro, vou ter gasto com peça, com manutenção. Vou ter desgaste com clientes, não vou ter hora, não vou ter salário. Dá vantagem nisso ainda. Porque o que acontece? Esse modelo ele foi importado, né, que trouxe para cá. Lá fora, como eu falei, cada país tem uma regulamentação trabalhista. Nos Estados Unidos, é uma coisa um pouco mais livre. Estados Unidos não é totalmente livre como as pessoas daqui pensam, mas é mais livre. Né? Lá as pessoas trabalham por hora, alguns estados, a maioria, por exemplo. Só para você ter noção, acho que a nossa CLT, que é o Código de
de normas trabalhistas aqui do Brasil, tem 800 e poucas artigos. Sim. Me recordo que pouca coisa. E vamos dizer que a dos Estados Unidos tem 300 e pouco. Olha a diferença. Tem até menos, porque nos Estados Unidos é outro formato, né? É outro formato. A lei lá é de acordo com precedentes. Então, cada julgamento ele delimita existe a norma, né, como você falou, mas é muito mais enxuta. E bem até mais enxuta. E também aqui no Brasil existe uma interferência muito maior do Estado do que nos Estados Unidos, por exemplo. E isso surgiu no Brasil quando? Quando é que nasceu essa situação aqui no Brasil? Isso aqui no Brasil, acho que foi mais ou menos em 2017. Não, acho que foi até antes, acho que foi 2014, alguma coisa assim. Eu lembro que vou pegar, eu escutava a galera falando, vou pegar Uber, eu falei, ué, Uber, o que é? Acho que 2014 eu tô indo muito longe, acho que foi 2017. Vou chamar que é baratinho, vou fazer não sei o que, as corridas, eu falei, caraca. Aqui no interior mesmo demorou muito pra chegar. Eu lembro que isso aconteceu, foi em Vitória, Rio de Janeiro, Só que se popularizou muito foi com aquela crise econômica que a gente teve. Principalmente 2019, 2020, quando foi aquela crise econômica global. Global, sim, sim. Né? E as características desse novo modelo de trabalho, tem uma definição? Então, a definição é essa, né? É um trabalho de plataforma, você trabalha de acordo com a demanda. Então, por exemplo, você faz o seu horário. Existem os prós e os contras. Então, por exemplo, no momento, quando teve aquela crise internacional econômica, o desemprego estava muito alto. Essa era uma alternativa, o trabalho informal, que se chama, né? Essa era uma alternativa. Então, por exemplo, uma pessoa que estava desempregada tinha um carro, poderia fazer isso. Né? Então, quer dizer... E eu estou olhando aqui, nas anotações aqui, 12 milhões de pessoas aderiram a essa situação. Pois é, muita então, gente. Então tem 12 milhões de prestadores de serviço nessa... Rapaz... Sim, só que aí o que acontece? Os prós são esses. Você é meio que seu próprio chefe, você delimita o seu horário, o dia que você vai trabalhar. Eu sou meu próprio chefe. Meu próprio patrão, eu pago minhas férias. É isso aí. Não sei o que, tá ligado? Isso aí. Então tem essa problemática, porque essas vantagens, elas, de certa forma, elas acarretam os problemas. Então, por exemplo, a remuneração, ela não é tão boa assim na maioria desses aplicativos, né, que é de acordo com pesquisas. Né, não é tão boa. Então, para você poder fazer uma renda razoavelmente no nível que uma pessoa precise, você vai ter que trabalhar muito mais do que uma pessoa de carteira assinada, por exemplo, em alguns casos, né? Em alguns casos. Então, e como não existe hora extra, então quer dizer, os prós, eles puxam com eles os contras, né? Mas vai de cada situação. A preocupação aqui no Brasil é justamente a falta de cuidado com o trabalhador, né? Porque existem normas que não são uma questão de luxo, uma questão de necessidade, de saúde do trabalhador, né? Porque eu já vi situações de o cara virar a noite. Pois é. Virar a noite e virar o dia. Pois é. E o cara tá no trânsito, tá fazendo, né? Você pode pensar, é uma coisa perigosa para todo mundo, pro cliente também. O cara não tem seguro. Se você vai no transporte hoje, você anda de transporte coletivo aí, de empresas vamos botar de ônibus, de avião. Sim. Se você olhar na nota de embarque, tem um seguro ali. Caso aconteça alguma coisa, a sua família vai ser ressarcida, tal coisa. Sim. Aqui você não tem nada, né? Já foi feito até a Organização Internacional do Trabalho, ela criou alguns parâmetros para que fosse feita uma análise nesse serviço de plataforma. E se o cara perdeu o instrumento de trabalho dele, a ferramenta de trabalho dele, ele perde trabalho. Ele está mais ou menos enrolado. Ele perde trabalho. Tá mais ou menos enrolado. E com relação a essa regulamentação, tem alguma coisa, essa regulamentação do trabalho? Está pensando, tem alguma... Não, no momento não. Já existem alguns julgados que falam sobre esse assunto, mas isso é uma questão de interpretação do juiz. Alguns julgados já são meio que seguem uma mesma tendência, e existem propostas, né? Existe a ideia de uma regulamentação, mas até o momento não existe nada, como é que eu posso dizer, concluído. Concluído, né? São só cogitações, né? Só.
Porque esse modelo ele vem dos Estados Unidos. Então, por exemplo, nos Estados Unidos, na maioria dos estados, você tem um emprego. O salário mínimo ele é definido diariamente, né? Se você está lá nos Estados Unidos, na maioria dos estados, se você fica doente e você não vai trabalhar... Acho que é por hora lá. É por hora lá. Se você lá fica doente e não vai trabalhar, não importa se você tem atestado médico ou não. E não é só lá não, tá? Não é só lá que é por hora não. Tem outros lugares também. Ah, sim. A gente tem, né, clientes, né, fora do Brasil. E às vezes acontece uma situação, adoece e tal. Esse mês eu trabalhei poucas horas, o meu salário vai ser tanto, tem como trabalhar. Eu falei, tá, tranquilo. Não recebe lá, por exemplo? Não recebe. Se você trabalhou 3 horas, você vai receber 3 horas. Se você trabalhou 0 horas, você não vai receber nada. Pois é, e existe... Como esse é um modelo que a gente importou, então, obviamente, que ele não segue os padrões brasileiros, né? Aqui no Brasil você adoece, mas você continua recebendo. Você recebe. Existe um medo dos dois lados, por exemplo. Existe um medo de que com uma regulamentação esse trabalho deixe de ser viável, né? Porque quanto mais exigências, mais gastos e menos incentivos as empresas às vezes têm de contratar. Mas ao mesmo tempo tem um lado da preocupação com o trabalhador, né? O trabalhador, é igual você falou, o trabalhador ficou doente, não foi trabalhar, e aí? O cara trabalha como entregador do iFood, um exemplo, né? Sim. O cara ficou doente, adoeceu, sofreu um acidente, aí? Ele não é segurado do INSS. Não tem FGTS. Não tem nada. Realmente o cara que trabalha com aplicativos, aí ele está à mercê. Exatamente. Da sorte. Eu vou dizer sorte, porque não adianta, se ele adoecer, ele não vai ganhar. Se o veículo quebrar, ele não vai ganhar. E os aplicativos que ele usa pegam uma porcentagem, né? Sim, sim. Pega uma porcentagem. Se você parar para analisar na ponta do lápis, você não tem garantia de nada. Sim. O que eu aconselho a fazer, vou dar um conselho aqui para a galera. Claro. Meu irmão, faz um pé de meio. Se você sofrer qualquer situação, você vai ter onde buscar ali uns valores ali guardados. Outra alternativa, seguro. Seguro de acidente, seguro de vida, seguro saúde, né? Vários segmentos de seguro. Contrate eles e tenha essa garantia que se você adoeceu ou o seu veículo acontecer alguma coisa, você vai estar resguardado durante algum tempo aí. Sim. Sem contar a contribuição individual, né? O INSS por conta própria. Verdade. A possibilidade de abrir criar uma pessoa jurídica para contribuir, né, diretamente. Pode ser também. Que aí você tem outras garantias. Vamos adentrar um pouco dentro da Previdência. Deixa eu buscar aqui na mente que é muita informação. Quando você cria um MEI, o MEI te dá umas garantias. Sim. Te dá umas garantias e uma das garantias é auxílio-doença, auxílio acidentário, aposentadoria, licença maternidade. Então, se você hoje é um motorista de aplicativo, eu te aconselho a criar uma pessoa jurídica. Não necessariamente para você prestar o serviço como pessoa jurídica, mas para você ter resguardado alguns direitos que o Estado te dá. Desde que você só tem que observar a questão do lucro, né? Do quanto que você vai ganhar por ano, porque tem o teto, né? Do meio. Se bem que aumentou, né? Aumentou um pouquinho. Aumentou. Mas é melhor fazer essa contribuição do que você ficar com certeza. Com certeza. Enquanto não existe uma regulamentação, é a melhor opção. Pelo menos você não fica bem na vida. Porque na uberização, você trabalha como se patrão fosse, mas você não é seu patrão. Você não é seu patrão. Então você tá prestando serviço para alguém. Quando você é o seu patrão, tudo bem. Mas nesse caso você não é, então... Você fica vinculado a uma empresa, a um aplicativo, uma situação. O que eu tenho ouvido muitos falar é criação do próprio aplicativo. Os caras estão criando os próprios aplicativos. Sim. E ali eles começam a botar motoristas, né? Cooperativas, né? Se juntam. Começam a ganhar alguma coisa, então. Acho que hoje, como é que tá nosso tempo aí? Acho que tá bom.
Tá bom já. Então hoje nosso assunto foi uberização, dando uma noção aí do que seria essa uberização, da questão da legalização do serviço. Isso aí. Hoje em dia a gente concluiu que ainda não existe nenhuma ainda não regulamentação existe nesse uma sentido. regulamentação. É um assunto que ainda é muito discutido no judiciário, né? O judiciário está discutindo muito. Então acho que por hoje é só. Aquele abraço. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Não deixem de deixar o seu like, ativar o sininho, deixem nos comentários qualquer dúvida, é verdade, não. compartilhe com os amiguinhos. E é isso aí, galera. Mais alguma coisa? Acho que não. Então, até a próxima. Tchau, tchau. Deus abençoe. falou, galera. Fui.